Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema epitáfios. E hoje nós vamos falar sobre o epitáfio de um dos profetas da Bíblia, especificamente o primeiro livro dos profetas menores. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Profeta Oséias, no capítulo 1. Achou aí? Pode procurar que tem aí. Pequenininho o livro. Vou te ajudar, tá depois de Gênesis. No celular é mole, né? Quero ver folhear o papel, né? Deixa aberto aí, capítulo 1. Você já ouviu a expressão quando em alguma situação adversa, em algum momento difícil da sua vida, ou da vida de alguém, você já ouviu alguém, ao ouvir a história, dizer: eu imagino o que você está passando, eu imagino o quanto deve estar sendo difícil o que está acontecendo na sua vida. Às vezes a gente escuta isso, e muitas foram as vezes que eu me peguei dizendo isso para alguém, num gabinete, diante de um choro compulsivo, diante de uma dor, de uma perda. Mas na verdade é que a gente só vai saber, ou só vai sentir um pouco o que realmente o outro está passando o dia que a gente passar por isso. Deus, depois do reinado da tríade entre Saul, Davi e Salomão, que cada um deles reinou 40 anos, Deus começou a levantar na terra profetas que se dirigissem ao povo, dando um norte, uma direção segundo aquilo que estava no coração de Deus. E Deus usou esses profetas com voz audível. E todas as vezes que você ouvir a palavra profeta na Bíblia, você precisa entender que profeta, ministério profético, não é um ministério popular, não é um ministério onde a fama e os louros, eles são visíveis. Pelo contrário, o ministério profético na Bíblia, ele sempre é um ministério opositor a um governo atual, porque Deus nunca levantava ninguém para dizer que estava tudo bem, que estava tudo certo. Pelo contrário, Deus sempre levantava um profeta quando o povo se voltava contra ele, e aí Deus dava uma direção, dizia para o profeta ir lá diante do rei, sem medo de morrer, e dizer poucas e boas. Deus, utilizou muitos meios de falar, através de homens que se colocaram, como eu disse, como arautos do Senhor, mas também como Isaías, por exemplo, que andou nu. Em algum momento Deus pega um homem e pede para que ele ande nu, para que de alguma forma chame a atenção do seu povo. Então Deus, tem a sua forma e a sua maneira de trabalhar e de agir. O profeta Oséias, profetizou durante 60 anos, foi o profeta que maior tempo profetizou, é o primeiro livro do profeta, é o primeiro livro profético chamado profético menor da Bíblia, e todas as vezes que a Bíblia fala em profeta menor, não quer dizer que ele tinha uma baixa estatura, isso quer dizer que ele deixou menos escritos para mim e para você. Isaías, Jeremias, são profetas maiores, porque os livros são livros com um conteúdo mais extenso. Oséias é o primeiro livro que começa dos profetas menores, Obadias, Amós. E esse homem chamado Oséias,
ele foi levantado por Deus com uma missão, que eu confesso para vocês que não foi uma missão muito fácil. Profetizou no reino do norte. A nação de Israel já estava dividida entre reino do sul e reino do norte. Reino do sul, capital Jerusalém, 2 tribos. Reino do norte, capital Samaria, 10 tribos. Depois da morte de Salomão, Roboão assumiu e houve uma divisão entre as 12 tribos de Israel. O povo de Deus foi dividido, e o reino do norte ele foi governado por reis que fizeram muitas coisas boas e muitas coisas ruins, assim como o reino do sul também. Oséias governou, profetizou sobre o reino do norte, num tempo onde a nação de Israel havia se voltado contra o Senhor. E aí eu queria abrir um parênteses antes de ler o texto, para que você entendesse que nós somos exclusividade de Deus. Se existe algo que abomina, que Deus abomina e que realmente tira Deus do sério, é quando de alguma maneira o seu povo se volta contra Ele, adorando a outros deuses que não Ele. Mas talvez você diga assim: não, mas eu só adoro o Senhor, eu todo domingo e quinta-feira e domingo de manhã eu estou no CEI de Cabo Frio. Quando Deus fala que Ele não vai tolerar a adoração a outros deuses, Ele não está especificamente dizendo que necessariamente tem que ser deuses de madeira, de gesso, ou algumas imagens. Mas na verdade, o que realmente Deus quer dizer é que Ele não vai tolerar que o seu coração se incline para qualquer tipo de potestade. E eu cito, por exemplo, uma potestade do tempo presente, que é o dinheiro. O dinheiro é uma potestade, e existem pessoas que adoram e que veneram o dinheiro, e elas praticam idolatria sem perceber. A nação de Israel estava totalmente corrompida, e Deus levanta Oséias com uma estratégia diferente. E eu queria ler o texto, acompanha comigo aí, versículo 2, que diz assim: na primeira vez que o Eterno falou com Oséias, ele disse: encontre uma prostituta e case-se com ela, faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. E aqui está a razão: toda esta nação se transformou num prostíbulo, eles são infiéis a mim, o Eterno. Deus levanta esse homem, esse profeta, com uma reputação ilibada diante de Deus, e diz para ele: eu desejo que você procure uma prostituta e que você se case com ela, e mais, que você tenha filhos com ela. Uma mulher de reputação desonrosa, uma profissional do sexo, uma mulher que por onde quer que ia e andava era mal vista por todos. E agora Deus pede uma dura missão para Oséias, um profeta, um homem que era temido, porque todos os profetas eles eram temidos, porque quando o profeta falava, é porque necessariamente tinha um recado de Deus. Não é como hoje não, que você vai em um monte de lugar e tem gente falando toda hora como se Deus falasse a todo momento. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Já ouviu essa expressão? Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí você vê todo tipo de situação, e todo tipo de recado, e todo tipo de nome, e diz para você, você conhece um nome, e diz para você identidade. Eu estou falando de um ministério profético aqui, onde o profeta só abria a boca quando realmente Deus tinha uma mensagem, e normalmente não era uma mensagem boa, não era, definitivamente. Então Deus diz para Oséias: eu quero que você se case com uma prostituta. E é nesse momento que Oséias ele escolhe uma mulher chamada Gomer
para se casar com ela. Ele então tira essa mulher da rua, de uma profissão que é a profissão mais antiga da humanidade, que é a prostituição, e ele se dá em casamento com essa mulher, uma mulher que era motivo de vergonha para a família dela. Ele se casa com ela, e logo depois de se casar, a Bíblia diz que ele tem um filho, e o primeiro filho se chama Jezreel. Deus dá um nome para o filho, que quer dizer Deus espalhará, trazendo a ideia para o povo do significado, porque até nos dias de hoje é muito importante o nome. O nome é aquilo que você vai carregar para o resto da sua vida. Então, normalmente quando você tem um filho, você começa a querer buscar um significado para o filho que talvez você goste de um nome específico. Um dia uma moça estava grávida e ela falou para mim assim: não, eu só coloco o nome com significado, porque eu sei o quanto isso representa, né? Aí alguém disse: coloca Lúcifer, quer dizer anjo de luz. Misericórdia. Mas se nessa época, se nesse tempo presente você já escolhe com muito critério o nome do seu filho, eu escolhi Tito, o nome do meu filho, e tem gente que ainda não entende que o nome dele é Tito. Onde às vezes a gente vai num lugar, como é que é o nome? É Tito. Tá, mas como é que é o nome? Aí eu falo Tito. Não, o nome é Cláudio, a gente chama de Tito. É Tito o nome. Aí eu falo ali do lado de Filemon, né? Para os crentes eles falam: Tito, entendi. 2 folhinhas na Bíblia. Só que nessa época aqui o nome ele significava muito, porque os homens e mulheres colocavam o nome nos seus filhos de acordo com o momento em que eles estavam vivendo, de acordo com a situação atual da vida, da família. E Deus realmente pede para que se coloque esse nome na criança, para que todas as vezes que o povo perguntasse para o profeta por que desse nome terrível, Deus espalhará, o profeta dissesse para o povo: porque Deus vai espalhar o seu povo, porque o seu povo se voltou contra Deus. Um homem que havia se casado com uma mulher de reputação duvidosa, teve a missão de ainda assim profetizar, não com as suas palavras, mas com a sua vida, com a sua prática de vida. E a Bíblia diz que depois de mais um tempo ele teve uma filha. E alguns relatos, se você pesquisar aí a tradição judaica, alguns livros, alguns contextos de alguns historiadores, eles vão dizer que já no segundo filho de Oséias com Gomer havia já traído Oséias, ela havia cometido adultério, e a segunda filha desse matrimônio não era de Oséias, e Deus pede para que o nome dessa menina fosse desfavorecida. Oséias coloca o nome da sua filha desfavorecida, que não era sua filha, já era fruto de um adultério. E então todas as vezes que o povo perguntava o porquê, ele dizia: porque a nação de Israel começa a ser desfavorecida pelo Senhor. Deus não tem se agradado daquilo que a nação de Israel tem feito. E depois de um tempo casado, pela terceira vez, vem um outro filho, agora homem, que também, algumas tradições judaicas dizem que não é um filho propriamente desse profeta, também é um fruto de adultério, e é colocado o nome de meu povo não, trazendo a ideia de que esse povo já não era mais o povo de Deus. E depois que essa criança, meu povo não, desmama, Gomer, ela abandona a casa, ela abandona o lar, como se não bastasse as práticas de adultério que ela já fazia, casada com Oséias, agora ela resolve abandonar a casa, e ela segue para uma casa de prostituição, e lá ela começa a servir
ao deus Baal com o seu corpo, com práticas sexuais de purificação do deus Baal para sacrifícios a ele. Eu queria que você imaginasse o coração de Oséias em estar vivendo tudo isso, porque nesse momento Oséias ele se apaixona de verdade por Gomer. Ele começa a amar essa mulher que já havia o traído várias vezes e que agora de uma forma terrível, começa a envergonhá-lo publicamente. Provavelmente a nação de Israel sabia que os filhos já não eram dele, e agora ela publicamente vende o seu corpo a quem quer que deseje isso. Mas tudo isso tinha um propósito no coração de Deus, porque talvez você me pergunte, será que Deus realmente não amava Oséias? Ou será que Deus não amava Gomer, ao ponto de fazer com que realmente, de uma forma terrível, as suas vergonhas fossem colocadas e expostas? Eu quero dizer para você que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus é um Deus de propósito, e nós às vezes nos encontramos perdidos e sequer sabemos o que queremos da nossa vida. Deus não. Tudo que Deus faz tem um começo, um meio e um fim. Tudo que Deus faz tem uma lógica. Talvez a lógica de Deus aos nossos olhos não sejam compreensíveis, mas Deus, ele na verdade quis mostrar o amor dele para com a nação de Israel, através da vida do profeta, através de tudo aquilo que o profeta começou a fazer. E Gomer então começa a trabalhar num prostíbulo e ter uma vida intensa sexual com vários parceiros, com diversos homens. E essa mulher, durante anos, ela envergonha o seu marido e os seus filhos. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, ela se encontrou velha, acabada fisicamente, não tendo mais uma utilidade para a prática sexual. Gomer, ela foi colocada no mercado de escravos para ser vendida. Quando ela perdeu o valor daquilo que ela poderia fazer, ela foi desprezada e colocada à venda. E é aí que, diante de um sentimento de amor de Oséias por ela, porque a Bíblia diz que enquanto ela estava e se encontrava lá nessa casa de prostituição, Oséias se dirigia muitas vezes a ela com presente, mas ela o ignorava. Ela se voltava contra ele, ela repudiava. E agora, diante de uma dor profunda na sua alma, Oséias vê a mulher que ele realmente amou num mercado de escravos. E ele vai nesse mercado de escravos, e a Bíblia diz que ele oferta o maior lance por ela, e ele compra Gomer, e ele leva Gomer para sua casa, e ele dá para Gomer tudo aquilo que ela não merecia, porque se você olhar, a lei mosaica diz que diante de uma prática de adultério, quando uma mulher fosse pega, ou um homem numa prática de adultério, segundo a lei mosaica, o que essa pessoa deveria receber era a morte por apedrejamento. Era considerada impura, pecadora, amaldiçoada, alguém que o nome produziria vergonha. Oséias não. Oséias pega essa mulher, leva para dentro da sua casa, ele compra essa mulher, ele dá o maior lance por ela, ele leva ela para sua casa, ele oferece para ela um nome, o sobrenome dele, ele diz para ela que o valor que ela tem ainda continua em validade. Talvez Gomer, provavelmente, eu quero conjecturar, tenha dito para ele o seguinte: olha, eu lamento tudo o que eu fiz, e eu lamento todas as práticas pecaminosas e toda a vergonha que eu fiz você passar. Talvez Oséias tenha dito para ela: para mim, você continua valendo o mesmo desde quando eu te conheci. Ele oferece para Gomer proteção.
dentro da sua casa, uma mulher velha já, uma mulher acabada, que provavelmente não poderia ser fruto de algum tipo de trabalho, ele dá para ela proteção, ele dá para ela segurança. Oséias dá para essa mulher estabilidade. E é nesse momento que Deus, vou tirar isso aqui que eu estou suando pra caramba aqui. É nesse momento que Deus pede para que o profeta possa se levantar e dizer qual é o significado de tudo que Oséias havia feito. Deus diz através do profeta que tudo o que aconteceu na vida de Oséias e de Gomer é exatamente o que tem acontecido na nação de Israel. Deus havia tirado a nação do Egito com um braço forte. Deus havia dado à nação de Israel segurança. Deus havia dado à nação de Israel o nome dele, nome de filhos de Deus. Deus havia dado para a nação de Israel a sua proteção, a sua provisão. E a nação de Israel, em troca de tudo o que Deus havia dado para ela, se transformou numa prostituta, se voltando contra o seu noivo e cometendo toda a prática pecaminosa, adorando a todo tipo de Deus que você possa imaginar. Uma prostituta, um povo prostituto, um povo corrompido. O pecado nas nossas vidas, ele é como um mau hálito. Quem tem, não percebe que tem. Só as pessoas que estão à sua volta percebem nitidamente que essa pessoa tem um hálito ruim, mas a própria pessoa não consegue perceber. O pecado, ele tira a nossa capacidade de reconhecer que estamos errados. Temos a capacidade de ver de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma óbvia, o pecado do outro. Já o nosso, temos muita dificuldade. Você quer um exemplo disso? Quando Deus viu que Davi havia pecado, Deus chamou o profeta Natan e falou para ele: vai lá, mas usa uma estratégia, porque se você botar o dedo na cara dele e dizer para ele que ele está em pecado, ele vai levantar, vai querer dar na sua cara, vai dizer que ele está certo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma estratégia aí. Natan chega diante de Davi e fala o seguinte: Davi, eu tenho uma história aí para contar para você, de um camarada aí, rapaz, e como você é um homem muito justo, eu queria que você de alguma forma fizesse alguma coisa. Ele conta aquela história lá, dizendo que o cara tinha uma ovelhinha só, coitado, e tinha um cara que tinha um monte de ovelha, e tinha dinheiro, podia fazer tudo, e ele pega a ovelha do cara que só tinha uma, e a Bíblia diz que ele levanta do trono, e ele diz: esse homem, ele merece a morte, me diga quem é. Ou seja, Davi havia percebido o cisco, mas não a trave no seu olho. E é nesse momento que Natan diz para ele: então, agora senta aqui que a gente tem que conversar. Esse cara é você. A nação de Israel, quando olha para a história de Oséias e de Gomer e toda a prática pecaminosa, ela tem a capacidade de olhar para si e reconhecer o quão nociva ela estava sendo na relação com o Senhor, com o Eterno. E aí eu pontuei 3 coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira é que, de uma forma natural, para que a gente compreenda o amor, e eu vou abrir aqui em 1 Coríntios no capítulo 13, tira um pouquinho desse eco que está aqui,
segundo a tradução do Eugene Peterson. Que diz assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Esse amor aqui é o amor de Deus, não é o amor humano, porque o amor humano, ele é um amor falho, ele é um amor interesseiro, o amor humano, ele é sempre um amor condicionado a alguma coisa. O amor humano, ele é um amor que sempre vai depender de alguma coisa, não o amor de Deus. E aí, para que você entenda o que eu estou falando aqui, se você está com a sua esposa, seu marido aqui, você imagina, em algum momento, em alguma circunstância, a sua esposa traindo, ou o seu marido traindo você. Qual é o sentimento que já vem? Agora você imagina o que Oséias passou, e o que ele teve que fazer por amor a Gomer. Só é possível fazer isso se esse amor for colocado em prática. O amor nunca desiste. O amor não se preocupa com o que os outros estão, o amor não se preocupa consigo, mas sim com os outros. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, nem tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do primeiro eu, não perde as estribeiras, não contabiliza o pecado dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer em desabrochar na verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus. Oséias praticou exatamente esse amor de 1 Coríntios 13 que Paulo disse, não um amor humano, mas um amor de Deus, um amor vindo do alto. E a primeira coisa que eu queria tecer com você aqui nessa noite, é que o perdão, ele não se aprende na escola dominical. O perdão, ele não é aprendido nas células de terças-feiras, nos PGs, nos pequenos grupos que nós temos aqui. O perdão, ele não é aprendido propriamente nos seminários de teologia. O perdão, ele é aprendido quando praticado na escola da vida. Quanto mais se pratica, mais se aprende a perdoar. Quanto mais coloca em prática, mais tem a capacidade de realmente ser movido de compaixão pelo outro. Por isso, quando Oséias perdoou Gomer, ele teve que exercer por ela, não uma vez, não duas ou três, mas diversas vezes, o perdão. E não se engane, Deus, ele sempre vai trabalhar. Uma pessoa, tomei um café essa semana, e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um gabinete com essa pessoa, e eu disse para ele, diante de uma situação que ele estava vivendo por falta de perdão, onde ele disse para mim o seguinte: poxa, mas quem tem que me procurar é a outra pessoa, e ele que errou comigo. E eu disse para ele o seguinte: meu irmão, preste atenção, Deus sempre trabalha com a parte mais sensível, Deus sempre começa a trabalhar com a parte mais disponível, mais sensível, e se você está falando isso para mim aqui, é porque você está mais sensível do que ele, então é com você que essa obra vai começar. Então, se Deus está falando com você aqui agora, é porque você é a parte mais sensível. Deus falou com Oséias. A Bíblia, ela não diz que ele contrariou o Senhor, mas vamos lá, Oséias não era anjo não, pô. Oséias era homem como eu e você, sujeito às paixões e também às vaidades. Você acha que foi fácil para ele? Principalmente olhando a história dos profetas
e pegando como referência homens que vieram antes dele, como Isaías, como Jeremias, e dizer: poxa, na vez deles eles tiveram que profetizar, na minha eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação. Por que isso, Senhor? E Deus não revelou para ele, senão quando lá na frente os propósitos de Deus tiveram validade sobre a nação de Israel. O perdão, ele é fruto da graça. E o que é isso? A graça de Deus, ela vem exatamente quando tudo que tem valor vai embora. Quando Gomer já não tinha o nome, quando não tinha o corpo atraente, quando não tinha os olhares dos homens que a desejavam, quando a única coisa que ela possuía era uma argola nos seus pés e nas suas mãos, no mercado de escravos, lá a graça do Senhor alcançou aquela mulher, assim como a graça de Deus alcançou a nação de Israel, ao ponto do Senhor fazer tudo que pôde para resgatá-la. Escute isso: desde que o mundo é mundo, desde Gênesis no capítulo 1, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem dando uma prerrogativa para ele, que nós fôssemos exclusividade dele. Você é exclusividade do Senhor. Deus não tolera adoração a qualquer outra coisa senão a Ele. Agora preste atenção, em toda a Bíblia você não vai ler nenhum momento dizendo que Deus é exclusividade nossa. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver em nenhum momento a Bíblia dizer que Deus é exclusividade sua. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que o Senhor Jesus, ele veio para um povo específico, para os seus, mas os seus não, os judeus, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam, foi dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos exclusividade do Senhor, mas Ele não é exclusividade nossa. O nosso Deus é Deus de todos os povos. Os evangélicos, eles acham que Deus é evangélico somente. Os católicos, por sua vez, eles brigam e eles dizem que Deus é católico. Mas a verdade é que Deus, Ele é Deus de todos os povos e de todas as nações. Nós é que somos exclusividade do Senhor. Sempre queremos inverter o papel e nos colocar numa posição privilegiada. Desde a queda do primeiro homem, quando, através do orgulho, o primeiro pecado, Adão e Eva comeram do fruto proibido e lá desejaram ser como deuses. Porque o desejo, a Bíblia fala que o animal astuto disse para Eva que se ela comesse, certamente não morreria, e seria como deuses, tendo conhecimento entre o bem e o mal, e a Bíblia fala que aquilo pareceu bom aos olhos dela. Nós temos o desejo, nós somos inclinados a nos colocar com importância, num lugar privilegiado. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus é amor, e não existe nada mais forte e intenso em Deus do que o seu amor, mas esse amor não tolerará nenhum tipo de prática de idolatria. Deus disse que a nação de Israel seria arrancada da sua casa, seria levada cativa, subjugada, e lá os pais veriam os filhos sendo escravos, sofrendo opressão,
por causa de uma prática pecaminosa de adoração a outros deuses. O ser humano, ele é místico. O ser humano, ele deseja muito ter o contato com aquilo que transcende. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas buscam a todo momento ter uma relação com aquilo que elas não têm controle. Por isso que quando você vê alguém que foi levantado aí na mídia social, dizendo que tem um dom e dizendo que tem uma capacidade de fazer alguma coisa, e é até chocante você ver isso. Eu vi essa semana, me mandaram um vídeo de alguma coisa que era antiga, de uma pessoa que foi esfaqueada, um ícone aí da plataforma gospel, e aí pegaram a camisa do cara de sangue, e passaram a camisa com sangue num pano, e mandaram o povo passar a mão naquele pano, chamando de manto, porque a camisa de sangue havia sido esfregada. Quando eu olho para um negócio desse, irmãos, eu confesso que me dá náuseas, e eu realmente entendo por que o povo faz isso, porque a Bíblia fala que o pecado, ele cega o entendimento do povo. Eu faço aquilo que é errado, achando que estou fazendo o que é certo, mas Deus trouxe você aqui hoje, e trouxe essa palavra no seu coração, para que você entenda definitivamente, que você é exclusividade do Senhor, e que Deus não vai abrir mão de você por nada, e que Ele está disposto a fazer tudo o que é possível, para que você se volte para Ele, ao ponto de enviar um profeta, para que tivesse uma vida envergonhada na terra, mas para que pudesse mostrar para você, que assim, como essa mulher, a nação de Israel tem se voltado contra o Senhor. A graça de Deus, ela nesse tempo presente, ela tem sido banalizada. As pessoas têm rotulado e utilizado dessa graça para uma prática pecaminosa, achando que, porque temos a graça do Senhor, Ele sempre vai nos perdoar, quando na verdade, a graça, ela tem uma outra finalidade. A finalidade da graça não é permitir que você peque, mas é tirar você desesperadamente do pecado, e trazer você para Deus, e trazer você de volta para o caminho. Se Oséias não tivesse perdoado aquela mulher chamada Gomer, se ele não tivesse a predisposição de abrir o seu coração, de jogar fora o seu orgulho, de reconhecer que o amor é maior do que tudo, não o amor humano, não o amor circunstancial, não um amor de barganha, mas um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, um amor que está disposto a pagar um preço. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, na sexta-feira à noite, entre aquela sexta-feira à noite e o domingo de manhã, a Bíblia diz que o Senhor, Ele foi no Hades, Ele esteve no inferno, e lá no inferno Ele promoveu a redenção da minha e da sua vida. E o que é redenção, para que você entenda? Redenção é exatamente o que Oséias fez com Gomer. É você fazer por alguém aquilo que esse alguém não pode fazer por ele mesmo. É você dar a alguém aquilo que esse alguém não merecia, não tinha condições, mas por amor recebeu. Redenção é ser comprado com preço caro. A Bíblia fala que Oséias, ele deu o maior lance. Em algumas traduções ainda dizem o que ele deu. Nós estávamos sentenciados a uma morte eterna, a uma vida eterna de pecado,
E a Bíblia diz que o Senhor, Ele foi no inferno, Ele tomou a chave da morte do inferno. Em Colossenses diz que havia, Colossenses no capítulo 2, Paulo diz que havia um escrito de dívida contra mim, contra a sua vida. Nós éramos devedores através do pecado, e através da morte de cruz, através do peso que foi pago. Por isso que às vezes a gente diz que você tem preço de sangue, porque você foi comprado com preço de sangue. Deus, Ele falou com o seu povo aqui, uma nação de Israel, e essa mensagem é uma mensagem totalmente atual. Para mim, eu vejo nos dias recorrentes essas práticas pecaminosas, onde pessoas elas têm desesperadamente corrido atrás de coisas mensuráveis, de coisas tangíveis, de coisas que vão produzir para essas pessoas uma melhor qualidade de vida e um melhor conforto. E eu não vejo nenhum problema nisso, desde que você não se esqueça do principal. E o principal não é aquilo que a ferrugem vai consumir. A maior parte dos nossos problemas, eles giram em torno do mundo físico, tangível, eu falei de manhã. Só que na verdade, o que realmente precisamos, urgentemente, não são de coisas materiais, e sim de soluções para problemas emocionais. Todas as vezes que Jesus, o louvor pode subir, Ele chegava diante de alguém necessitado, todas as vezes, Jesus, Ele promovia uma pequena conversa, e nessa conversa, Jesus, Ele fazia questão que o homem, ou que a mulher, dissesse qual era a sua necessidade. Eu pergunto para você, Jesus já não conhecia? Por que Jesus, Ele sempre chegava diante de alguém necessitado, e Ele tecia alguns comentários? Quando Ele chega no tanque de Betesda, a Bíblia fala que Ele desce aqueles pavilhões, e Ele se depara com um homem ali, diante de uma multidão de enfermos, um homem prostrado, e provavelmente o Senhor, Ele se aproxima daquele homem, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? O homem, ele diz: Senhor, não tem ninguém, porque todas as vezes que eu quero ir, alguém desce antes de mim. Quando ele chega diante do cego de Jericó, um dos últimos milagres que ele promoveu na sua última semana, e aquele homem na beira da estrada grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus pede para que tragam ele, e diante de Jesus, provavelmente com os seus olhos todos esbranquiçados, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero tornar a ver. Eu aprendo com isso que existem necessidades que as pessoas, elas conseguem ver de forma visível. Tem coisas que você precisa e que essa pessoa que está do seu lado conhece. Talvez você está desempregado, talvez a sua empresa está quebrada, talvez o seu casamento está acabando, mas existem necessidades muito maiores, que o ser humano que está ao nosso lado, ele não consegue perceber e ver. E é nesse momento que Jesus se apresenta e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Existe um estudo que diz que 80% dos nossos problemas não existem. 80% dos seus problemas não existem. 80% deles giram em torno de coisas que não existem. Coisas fantasiosas que são produzidas por uma alma ansiosa, por um ser cansado, fadigado, e que se preocupa em tudo. A mensagem de hoje, ela nos arremete para um caminho.
um caminho onde só há espaço para adoração ao Senhor, só há espaço para colocar um lugar mais alto nas nossas vidas. Por isso, eu me dirijo a você que está aqui, e que talvez não tenha os pecados de Gomer, mas que nessa noite, certamente vai ser alvo do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que convence de toda a prática pecaminosa, mas que de alguma maneira tem se afastado, tem se distanciado daquilo que realmente é o mais importante. Vivemos uma vida, domingo que vem é eleição, irmãos, e eu me recuso a falar sobre política e sobre propostas de candidatos com esse microfone, porque isso aqui foi falado, isso aqui foi feito para falar de vida e vida com abundância. Eu tenho visto pessoas hoje colocando expectativas demais em homens, e eu não estou fazendo partidarismo aqui com A ou com B ou com C. Eu estou querendo dizer para você o que a nação brasileira tem feito. Eu não sou de esquerda, para que você não ache que eu estou fazendo um discurso aqui distorcido, só que eu estou vendo a nação brasileira e muitos evangélicos mergulhados numa idolatria humana, de alguém que pseudamente tem por acaso o nome de Messias, mas que não é o Messias, e que não vai resolver todos os nossos problemas. Estou querendo dizer para você com isso, que você tem que votar com consciência, e que se acha que tem que votar no A ou no B, que faça isso, mas que acima de tudo, a sua confiança, a sua esperança, a sua fé não esteja em homens, esteja no Senhor, porque Ele não te decepcionará, Ele não voltará as costas para você. A história do Brasil mostra a figura de homens que se levantaram, e o desejo do meu coração é que quem entrar lá faça realmente a diferença, mas não vai resolver todos os problemas. Sabe por quê? Porque o dia, escute isso, o dia que o problema da nação brasileira for resolvido, a nação brasileira não precisa mais de Deus. Um dia, numa conversa com meu sogro, a gente falava, ele se tornou viúvo muito cedo, casou com a minha sogra, e há muitos anos o câncer é um mal, e leva e ceifa a vida de milhares de pessoas. E numa conversa com ele, há muitos anos atrás, eu falei assim, por que Deus ainda não, de alguma forma, permitiu a cura do câncer? Ele virou para mim e disse, meu filho, a hora que descobrirem a cura do câncer, vai vir uma doença pior. Aí eu falei, que isso? Está amarrado? Ele falou, está solto. Porque o dia que o homem não depender de Deus, o dia que o homem ele for autossuficiente nele mesmo, ele não vai precisar mais de Deus. Se nesse tempo presente nós temos trocado a presença do Senhor por qualquer outra coisa, você quer ver um exemplo disso? Domingo que vem é provável que a igreja esteja vazia, as pessoas voltam de manhã, cara, e elas acham porque votam, elas não precisam vir para a igreja, cara, porque elas têm que acompanhar. A gente troca a presença de Deus por causa de nada. Se coloque de pé.